Hoje nós vamos falar de um ponto importante, vamos falar sobre a neurometria Prime, que estamos otimizando bastante. Nós vamos sentir que a otimização está boa, a tecnologia está evoluindo, e a ideia é essa, é sempre a gente evoluir tecnologia, associando com ciência, a gente verificando as necessidades, evoluindo cada vez mais e fazendo com que essa evolução chegue realmente no profissional, né? E que essa evolução, quando chegue ao profissional, ela seja também um reflexo de benefícios para o paciente. Esse é o objetivo de uma evolução tecnológica. E é o que nós estamos fazendo aqui, conectando toda a tecnologia para que a gente consiga sempre evoluir cada vez mais. Então, hoje, nós vamos falar de uma coisa muito interessante. O que é a neurometria? Então, esse ponto é importante, a gente tem uma definição bem elaborada para que vocês possam utilizar essa definição, para que vocês decorem uma definição simplificada e que fale ao paciente, que façam, de repente, um marketing na clínica, que possam explicar para outros profissionais. Então, hoje, é uma definição legal, bem resumida, que compreende tudo aquilo que a gente precisa saber e explicar sobre a neurometria. Então, ela é uma metodologia multimodal, com evidência científica, e quando a gente utiliza equipamentos médicos, a gente consegue monitorar tanto o sistema nervoso como o cognitivo, a parte cerebral. A gente integra toda essa tecnologia de inteligência artificial dentro da neurometria, porque isso facilita, otimiza, aumenta a tecnologia a nível de ciência. E aí a gente consegue melhorar tanto a avaliação do cérebro, como os treinamentos nele, assim como em toda a neurofisiologia. E isso tudo não é invasivo. A maioria já sabe, mas é utilizado para tratamento e principalmente para prevenção. Mas para prevenção, sim, porque muitas vezes quando a gente vê coisas sobre preventivo, vamos fazer um exame preventivo, vamos fazer... se você vai fazer um exame, então já está detectando se tem ou não a doença. Então, a ideia de prevenção que a neurometria traz, o conceito de prevenção, é de mostrar índices neurofisiológicos, vias nervosas, compatibilidades neurofisiológicas que está mostrando o caminho para onde esse paciente está indo. E isso que está trazendo um padrão preventivo, porque a gente pode atuar antes de uma possível doença ser estabelecida. Isso é extremamente significativo. Os diagnósticos precoces vai ser cada vez mais precisos para o neurométrico. A gente está trabalhando firme, desenvolvendo tecnologia baseada em machine learning, com o aprendizado de máquina, e isso vai ajudar todos os profissionais a aperfeiçoar o seu diagnóstico e os tratamentos, e além disso, ter mais precisão em cima disso. Hoje eu vou falar sobre essas precisões, sobre esse poder de diagnóstico que nós, neurométricos, vamos conseguir ter e aperfeiçoar cada vez mais. Então, imagine só, todo um sistema de IA que ela consegue interpretar o exame e ela vai criar um plano de tratamento de 12 sessões e ela vai fazer isso sozinha. Todo esse processo que ela vai conduzir, ela vai fazer de forma organizada e escalonada. Agora, cabe ao profissional querer ou não. Então, essa liberdade eu acho importante. Então, você pode fazer do seu jeito, ou você pode utilizar a IA para poder fazer essas interpretações. E ela te auxilia nisso. A precisão das interpretações vai além do que a gente imagina de uma análise de exames. Eu vou mostrar nessa aula isso para vocês. A IA ela vai agir na aplicação dos treinamentos, vai facilitar o uso diário do software e o profissional vai conseguir ficar mais focado no seu paciente. Então, olha só que interessante. Quando a gente termina o exame DLO, a inteligência artificial ela vai pegar esse exame e ela vai analisar o exame e interpretar sozinha, vai fazer toda a análise. Então, se vocês olharem aqui, estão vendo? Tem toda a parte. Tem a parte do cérebro, tem os gráficos lineares, as barras, a parte estatística. Tem a ficha de anamnese, o cadastro quando a gente completa. Tem toda a parte neurofisiológica, tem a parte estatística. Então, ela vai pegar todas essas informações e vai conseguir gerar para nós todo um padrão de protocolo, de plano de tratamento.
Como funciona? Primeiro passo, o profissional vai fazer o exame, nenhum segredo. Vem, faz o exame. Depois do exame, vai abrir a tela de resultados. Está aqui a tela de resultados, que é o segundo passo. O terceiro passo é a interpretação. E nessa interpretação, a gente vai ter dois caminhos. O primeiro caminho vai ser, o profissional pode interpretar, então você vai ter aqui a conclusão da LO tradicional, está vendo a imagem? Padrão, você pode interpretar, ou você pode clicar no botão e a IA vai interpretar tudo e entregar pronto para você, que seria essa outra imagem. Então, esses são os passos. Então, você faz o exame, depois você tem os resultados, e dos resultados você pode fazer sua interpretação ou deixar que a IA te auxilie nesse poder de interpretação. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui, que mostra, que só para mostrar para vocês como vai ser no layout mesmo, né? Quando você entra, então que você vai abrir o exame, depois que eu abrir o exame vai ter o resultado, e aí você vai poder clicar no botão ali embaixo do IA. Vai poder clicar em visualizar que nesse momento ela está fazendo as análises das vias nervosas, correlacionando com as neuroimagens e vai entregar para a gente já todo o relatório. Então, ela vai entregar tanto o relatório das vias nervosas, com as compatibilidades, também todo o relatório por escrito, de sessão a sessão. O que nós temos que fazer? Toda essa parte de sessão, a consulta, qual que é a ordem que nós temos que fazer? Como que a gente vai poder aplicar? Quais as dicas que a IA vai dar para a gente? O que nós temos que observar? Então, essa parte é extremamente significativa. Vamos iniciar agora entendendo essa interpretação. Como que a IA faz essa interpretação? Então, ela vai entregar para a gente 2 relatórios. Esses 2 relatórios, ela vai mostrar aqui essa primeira parte do relatório. Nessa primeira parte do relatório, ela vai colocar cada via nervosa e a intensidade dessas vias nervosas. Cada uma delas. Então, ela vai fazer uma análise de curva de tendência e análise de projeção futura, que eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Então, quando ela pega os dados neurométricos, ela vai avaliar via por via, compatibilidade neurofisiológica por compatibilidade. Ela vai ver a ficha de anamnese que você está preenchendo e também vai ver as neuroimagens. É que as imagens do cérebro, muitas vezes, a gente pode ter uma dificuldade interpretativa, a gente pode ter ali, não tem muito tempo para ficar visualizando isso, ter que ficar correlacionando dados para poder... Não, ela já vai dar por escrito. Então, isso é muito importante e que vai facilitar muito a nossa vida. Vocês vão ver, isso impressiona, vocês vão ficar impressionados. Mas antes, vamos entender hoje a dificuldade no geral. Pode ser com o sistema de neurometria, pode ser com outros sistemas, pode ser com uma clínica tradicional, pode ser de diversas formas. O que o profissional hoje, o profissional da saúde, o profissional que trabalha a saúde mental, o comportamento ou a fisiologia, o que acontece? Quais são os limites dele? E eu sei disso, né? Porque clínico há mais de 25 anos, e eu sei a dificuldade, muitas vezes, que é a gente ter velocidade nas análises. O desgaste profissional, seja o cansaço do trabalho, seja o vampirismo que o paciente pega da gente, ou seja a vida pessoal mesmo, que às vezes influencia. Então, muitas vezes a gente está com um desgaste muito grande. E aí a gente não se concentra bem, desconta nos outros. Enfim, não é um padrão que hoje está muito fácil de seguir, porque a vida está muito corrida. Então, não só a vida, a parte social. Então, hoje nós temos outras frentes de trabalho. Então, a gente tem que tomar conta de redes sociais, a gente tem que tomar conta da clínica, a gente tem que tomar conta dos pacientes, tomar conta da parte de contabilidade, imposto, enfim. Nós nos tornamos empreendedores e isso tudo sobrecarrega nós. Então, muitos dados para analisar, indecisão de resultados, histórico clínico que nós temos que trabalhar, isso tudo vem como uma sobrecarga muitas vezes. Então, esses limites diários que nós enfrentamos todos os dias, nós precisamos utilizar a tecnologia para diminuir essa carga, porque a gente pode cometer erros.
Né? Então, veja só, podemos ter dificuldade em analisar diferentes tipos de gráficos. Olha aqui, por exemplo, ó, como analisar todos os gráficos lineares aqui que vocês estão vendo na imagem? Como analisar todos esses gráficos? Ó, tem gráfico de barra, e depois tem gráfico aqui, ó, como velocímetro, tem gráfico espectral. Muitos nem olham esse gráfico espectral. Tem a parte numérica estatística. Muitas vezes a pessoa nem olha um dado ou outro. Gráficos lineares, gráficos de formato de área. Às vezes nem olha. Às vezes, aí depois que olha isso, aí tem que correlacionar. Não, peraí, deixa eu ver. Essa parte aqui eu vou relacionar com a hemodinâmica, que depois, o que será que vai ter de correlação com a resposta neuroemocional? Então, nós começamos a criar hábitos de fazer diagnósticos por tela. Então, vou pegar aqui a tela do controle de ansiedade. Tem isso, isso e isso. E a gente, pronto, a partir dessa tela, a gente definiu isso, e aí, daí para frente, não tem mais outra coisa. A gente, às vezes, nem compartilha com outras telas. Então, quando a gente tem algo que facilita e nos ajuda, quando a tecnologia evolui e a gente consegue ter melhores resultados, absorver, e esses filtros facilitam a nossa vida, a gente começa a entender melhor, a gente começa a perceber melhor, a ter menos sobrecarga. Vocês vão ver, olha só, fazer com análises de associações. Então, quando a gente faz associações para fazer diagnósticos, isso se tornou uma dificuldade no mundo inteiro. E essa dificuldade no mundo inteiro, ela começa a ser acumulada consulta a consulta. Imagina só, você tem que parar, você atendeu lá, você começou a atender 8 da manhã, terminou de atender 6 da tarde, por exemplo. Aí você tem que fazer as análises, interpretar, entender tudo das 6 até umas 10 da noite. Aí tem que chegar em casa, tem que comer, tomar banho, aí tem que ver as contas da clínica, tem que ver as contas de casa. Então, aí nós precisamos hoje de um pouquinho mais de qualidade de vida e também poder melhorar a velocidade da clínica. Nós temos que usar hoje a tecnologia a nosso favor. E isso é uma coisa sine qua non, isso daí não tem retorno. A inteligência artificial, por exemplo, ela está entrando na área da saúde que não tem retorno. Se as pessoas não se adaptarem a esse tipo de tecnologia, as novas clínicas que estão chegando com profissionais mais novos, adaptados à tecnologia, vão tomar conta. Então, nós precisamos, ainda mais o neuromédico, olha só, no mundo existem apenas 13 profissionais para cada 100 mil habitantes para tratamento de saúde mental. É muito pouco, é pouquíssimo. Então, nós, neuromédicos, temos sim a missão de fazer isso. Temos sim a missão de poder trabalhar a saúde mental das pessoas. É uma missão nossa, é uma vocação nossa isso. Quem entra na neurometria percebe que tem essa vocação e que tem que se alinhar com isso. Outro ponto, ficha de anamnese. Então, quando você está na tela de cadastro do software, muitos preenchem pouca coisa, ou às vezes nem preenchem. Sabe por quê? Porque tem a dificuldade de depois correlacionar isso com dados neurofisiológicos. Ele toma um medicamento, será que esse medicamento vai influenciar no gráfico linear? Será que naquela barra? Será que na neuroimagem do cérebro? Não dá tempo. Não dá tempo, não. Então, acaba sempre deixando. Mas a importância de adicionar isso num sistema que é quaternário, e vocês vão entender que é um sistema quaternário, é extremamente significativo a gente alimentar e ter essa facilidade. As neuroimagens. Difícil conciliar as neuroimagens com dados neurofisiológicos. A gente tenta, começa a ter experiência, aí leva 1, 2, 5 anos, aí começa a ter uma experiência, mas leva tempo e cria dúvida. Então, a gente precisa melhorar isso em nosso consultório. A gente precisa melhorar isso no dia a dia. Então, a interpretação do método tradicional vai ficar cada vez mais obsoleto. Isso não tem retorno. Veja só, um estudo feito nos Estados Unidos mostrando que a inteligência artificial conseguiu diagnosticar tipos de câncer mais rápido que 11 patologistas juntos. Isso vai cada vez ser mais aperfeiçoado, cada vez mais rápido. Então, imagina só quando a gente utiliza, e o que vai vir, né?
porque a inteligência artificial está trazendo em todos os setores. Todos os setores estão tendo esse sistema. Então, olha só, vamos entender a primeira tela de solução que a inteligência artificial dá para a gente quando ela começa a resolver. Então, olha só que interessante. Ela vai identificar as vias nervosas. Estão vendo aqui? Então, nesse primeiro quadrante aqui, ó, nesse primeiro quadrante que vocês estão vendo, ela já mostra para a gente 4 itens das vias nervosas. A resposta fisiológica, termorregulação, variabilidade e o tônus vascular simpático. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, na parte de cima. Quando a gente olha na parte de cima, eu pergunto para vocês, ó, tá vendo aqui a resposta fisiológica? Ela está indo de vermelho para amarelo. Então, por que será que a resposta fisiológica ela está com intensidade vermelha aqui? Porque a inteligência artificial consegue calcular a curva de tendência, o nível de projeção futura. Então, ela sabe que dentro de toda aquela linha, ela sabe que esse valor aqui, ó, nesse ponto que está mostrando, o valor dele vai cair. O paciente, se ele não mudar alguma coisa nele, se ele não mudar comportamento, emoção, alimentação, neurofisiologia, esse gráfico, se fizer mais para frente, vai ter mais baixo. Então, ela já calcula isso para a gente. Então, nós já temos a curva de tendência analisada. A termorregulação. Termorregulação, né, segundo a legenda, está moderada. Puxa, mas será que eu colocaria alta? Então, veja só o limite do ser humano. Aqui já dá um perfil para você, onde ela já calcula tudo, fica muito mais simples. Olha só, o tônus vascular simpático, ó, a variabilidade está negativo mesmo, ó, vermelho, está alta. O tônus vascular simpático, nós, para analisar gráficos lineares, você teria que pegar esse gráfico linear, muitas vezes jogar, exportar esse dado em planilha, fazer o cálculo do desvio padrão, verificar as diferenças de máximo e mínimo, a interpolação desses dados, para chegar à conclusão que esse tônus vascular, dentro desse gráfico, tem um valor moderado. Então, opa, peraí, mas para fazer essa análise é mais complexa. Aí você pode ter pronto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tônus vascular ele é extremamente significativo. Olha só, está moderado, precisa melhorar. Precisamos treinar ele. Veja só, um estresse, uma pessoa, tem uma pesquisa que mostra que um estresse de 3 minutos, feito um estimulador de estresse de 3 minutos, que é através de um questionário, reduziu 50% o endotélio vascular. 50%. O quanto isso, na vascularização periférica, vai atingir o ser humano? Qual será o nível de oxigênio que vai passar? Qual que será o transporte de nutrientes, hormônios? Olha só a importância que tem a gente saber e analisar o tônus vascular simpático. Então, quando a gente tem dados mais filtrados, realistas na nossa frente, a gente começa a enxergar o resultado de uma forma diferente. Porque daí você vai lá, não, peraí, no resultado ali tinha dado reação alimentar. Eu vou tirar o alimento, mas parece que não está dando certo e tal. Por quê? Porque os outros dados você tem dificuldade de analisar. É difícil analisar tônus em gráfico. É difícil analisar variabilidade, se ela tiver... Será que ela está tendo projeção futura? Será que a curva é de tendência? Entendem o raciocínio? Então, índices que são difíceis de analisar, a IA ela entrega pronta com a escala de cores. Olha só esse outro dado aqui, ó, do controle de ansiedade. Ó, que interessante aqui, ó. Ela mostrou que o controle de ansiedade do paciente está muito alto, a intensidade dessa via está muito alta, e a reserva funcional está normal. Que eu sei que muita gente tem dificuldade de poder separar isso. Então, ela já dá pronta. E a reação? E a resposta neuroemocional? A reação neuroemocional? Então, olha só, a resposta neuroemocional, ela vai dar uma escala. Muitas vezes a gente utiliza aquela estratégia dos 60%. Aquele dos 60% vai dizer o quê? Tá ruim ou tá bom? Não tem escala definida para isso. Então, quando a gente coloca numa escala definida, a gente vai ver, a reação neuroemocional, ela está leve, ou ela está moderada, ou ela está alta, ou muito alta. Preciso intervir diferente. É diferente você intervir numa reação muito alta de uma moderada. É diferente, vocês vão ver isso.
Reserva funcional aqui, olha, tá boa. E, nossa, às vezes eu estava diagnosticando que estava ruim também. Então, ele já mostra para a gente a resposta neuroemocional. Então, vejam só, ter uma análise precisa das vias nervosas é importante. Aqui embaixo, por exemplo, ó, deixa eu aumentar aqui. Olha que importante, ó, o fluxo sanguíneo. Está vermelho. Aqui já está mostrando vermelho e vermelho. Então, ela vai pegar todos esses cálculos e vai colocar isso para poder gerar os protocolos de atendimento. Então, na análise que eu mostrei lá na conferência, que a gente soma os pontos, aqui ela não vai somar ponto, gente. Aqui ela vai analisar a via nervosa propriamente dita. Ela não vai ficar somando pontinho para ver, bom, se deu tanto, eu vou fazer isso. Não, aqui ela vai analisar o quê? Nossa, a hemodinâmica quando eu estava deitado. Deu discrepância, está negativo. Eu vou colocar isso na pontuação para analisar em que situação eu vou colocar ela dentro do plano de tratamento. Ela vai colocar isso de forma fidedigna, não porque você somou pontos. É diferente. O cardíaco, a mesma coisa. A análise do sistema nervoso, veja só, a amplitude está alta, simpática, a amplitude parasimpática está alta, mas a frequência está boa e o balanço está negativo. Puxa, mas como é que eu... Então, na hora que você for treinar, por exemplo, o sistema nervoso, o simpático parasimpático, é diferente. Não, peraí, eu não vou me preocupar mais com a frequência simpática parasimpática. A frequência eu não vou me preocupar. E se tivesse leve? Não, talvez eu não me preocupe agora. Se tivesse moderado, eu vou me preocupar um pouco. E aqui em cima também, ó. O oxigênio, quando ele levantou, estava bom. Então, se eu for fazer um treinamento de respiração, por exemplo, eu não preciso fazer um treinamento com ele em pé. Né? Agora, se tivesse vermelho aqui, ó, na hora que ele levanta, eu ia fazer um treinamento dele fazendo a atividade dele levantando. Então, começa a ficar mais evidente para você. Vamos lá, estamos esquentando. Olha só, nessa parte de baixo, a gente vai ter 3 pontos bastante importantes, que é a capacidade adaptativa das vias nervosas, o índice do eixo cérebro-intestino e a probabilidade de inflamação subclínica. E aqui em cima também, nessa parte, tem o índice do eixo cardiocerebral. Vou mostrar para vocês agora isso. Capacidade adaptativa das vias nervosas. Olha só, isso é um ponto que eu acho muito, muito bom. Porque imagina só você saber que o seu paciente, como vai estar essas vias nervosas, como se encontram essas vias nervosas. E qual a capacidade delas e a qualidade delas quando ele for fazer o treinamento. Isso é extremamente significativo. Você já saber como o seu paciente pode se comportar, como as vias nervosas dele vai se comportar no próximo treinamento. Se aqui embaixo, por exemplo, ele está muito no vermelho, a capacidade adaptativa dele está muito no vermelho, você já sabe que esse paciente vai ter dificuldade. Então, você já começa a planejar para esse paciente uma verbalização diferente, uma tolerância diferente, porque você não vai ter aquela exigência para ele. Você vai chegar para o seu paciente e falar, bom, vai fazendo o treinamento, mas com calma, não tem pressa, se você conseguir, está ótimo. Então, você vai também saber que pode ser que em uma sessão ele não vai conseguir, ele vai precisar de 2 sessões para aquele protocolo. Então, saber isso antecipado vai fazer você melhorar sua conduta clínica. Então, olha só os itens que nós temos. Com esse índice, vai fazer toda a diferença saber com antecedência como as vias poderão se comportar em cada sessão. O profissional poderá, ele vai se preparar melhor antes de aplicar os protocolos. Então, você vai fazer isso de forma assertiva, como eu já falei. Entender que o paciente tem seu limite de função. Dependendo, olha só que legal isso, dependendo da porcentagem, você vai aumentar a dose dos treinamentos das terapêuticas domiciliares. Se ele está, por exemplo, aqui no verde, está no índice aqui na parte verde, 90 para cima, por exemplo, você pode pedir para ele fazer o IAC uma vez por dia, a respiração uma vez por dia. Ou está no amarelo, pede para ele fazer 2 vezes. Se está no vermelho, já pede para ele fazer 3 vezes ou mais. Por quê? Porque ele precisa destravar isso. Então, você consegue dar a dose certa dos treinamentos da terapêutica domiciliar. Então, você já sabe disso. Então, na hora que você for colocar no seu receituário ou no seu recomendário, você vai colocar para esse paciente
a dose certa de treinamento. Porque às vezes a gente tem dúvida, né? Quantas vezes será que eu vou para o meu paciente fazer o treinamento? Você fala 1, 2, 3, 2 vezes ao dia. Então você vai perceber que, não, peraí, ó, esse IOC você vai escutar 1 vez ao dia. Não, no seu perfil, esse paciente, você vai ter que utilizar esse IOC 3 vezes ao dia, porque é a necessidade que esse paciente tem. Também vai pedir para esse paciente redobrar a atenção dele sobre a alimentação dele. Então, aqui também, nesse índice, você consegue perceber o quanto que a alimentação vai influenciar, porque ele está com as vias menos adaptativas. Quando ele está mais adaptativo, você vai perceber que a alimentação não tem tanta influência, não vai influenciar tanto negativamente. Então, você consegue também potencializar esse tipo de associação com o seu paciente. E também vai poder utilizar os apps clínicos para poder desbloquear o índice do eixo cérebro-intestino. O que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai pegar todas as vias nervosas que estão relacionadas à parte intestinal e que tem a conexão com a parte do sistema nervoso central. Depois que ela fizer isso, ela vai, através de análises de OCR, vai pegar as neuroimagens, as imagens do cérebro, e vai ver regiões específicas que podem estar sendo influenciadas por essas vias nervosas. Então, ela vai fazer todo esse cálculo entre as vias nervosas e as neuroimagens do cérebro. Então, quanto mais estiver no vermelho, mais esse eixo cérebro-intestino está com problema, porque a compatibilidade dessas vias nervosas com a neuroimagem está muito ruim. Está negativo. Então, precisa trabalhar isso. Ela vai dar para a gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ela vai dar sequência de tratamento. Mas aqui você já está vendo isso, já está visualizando, já está explicando para o paciente. Ah, tem um detalhe importante. Não necessariamente esses 2 relatórios que vocês estão vendo aqui é para mostrar para o paciente. Esse é um relatório seu, é um planejamento de estratégia de tratamento do profissional. Isso daqui a IA está dando para você, não para o paciente. O indicativo é dar para o paciente a conclusão do DLO, aquela conclusão, que tem os resultados por escrito e as imagens do cérebro. Esse daqui é muito importante para você. Tudo bem, você pode mostrar para ele esses índices que eu estou explicando para vocês, que é importante, o paciente precisa saber, né? Que ele precisa melhorar alguma coisa, que ele tem um resultado. Então, você pode mostrar, mas não é uma coisa que você vai ficar entregando para ele. Tudo bem, entenderam? É algo nosso, um relatório do profissional. Você pode imprimir isso, usar do outro lado da folha as anotações, conforme vai treinando, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, é extremamente significativo, porque esse eixo cérebro-intestino, a relação entre o cérebro e o intestino é muito importante, não só para a nutrição do corpo, não só para a parte fisiológica, mas também é extremamente significativo para a parte emocional. É o nosso segundo cérebro. Então, isso é importante você saber que índice que esse paciente se encontra, para você poder entender o que às vezes está acontecendo com ele. Poxa, se o índice se as vias nervosas e as imagens do cérebro de um paciente está muito baixo, está lá com 20%, muito baixo, está no vermelho, poxa, eu preciso mudar, esse paciente precisa entender e precisa mudar a relação dele alimentar, precisa mudar a relação dele pós-alimentar. Ou está trabalhando, trabalhou, comeu, já voltou a trabalhar. A gente sabe o dia a dia da clínica nossa, ou do paciente. Ou então come trabalhando, ou então tem um estresse na hora de comer, ou então não come os alimentos adequadamente, ou então o estresse gera demanda nutricional. Então você começa a fazer sentido essa relação cérebro-intestino do paciente. E aí um paciente desse que está com depressão, que a parte cérebro-intestino está mostrando que está no vermelho, ele precisa visualizar isso. Por quê? Porque se você chega para um paciente desse e fala, olha, tá vendo? Uma das coisas que esse eixo é muito sensível e mostra para a gente é que você comer chocolate em excesso vai piorar esse eixo cérebro-intestino. Então, você precisa diminuir por um tempo. Você dizer isso para uma pessoa que está com depressão, que quando ela come chocolate ela se sente melhor, ela não consegue absorver. Então, ela precisa ver esse padrão no exame para ela poder começar a perceber que tem algo de errado nela.
Enfim, tem muita coisa que dá para falar nesse eixo cérebro-intestino. Se vocês buscarem na literatura toda a influência do cérebro-intestino, o que precisa ser trabalhado, você tem um exame funcional, preventivo, que já está mostrando como as vias nervosas estão se comportando e as regiões do cérebro estão sendo influenciadas dentro desse padrão. Então, você vai ter uma lista de possibilidades para ajudar essa pessoa. Tá? O eixo cardiocerebral também é um eixo muito importante, já foi adotado pela medicina, né? Isso no mundo inteiro, estão até tornando especialidades sobre isso, né? E é extremamente significativo. O coração, ele conversa com o cérebro. Já é provado em artigos e apresentados o quê? Que o coração também tem aprendizado e tem memória. E essa memória que o coração carrega, ela influencia o cérebro. Então, se o coração tem uma memória negativa, emocional, ele vai influenciar o cérebro de forma negativa. Então, se a gente tem um índice que mostra que todas as vias nervosas que estão em volta do coração e da região do cérebro, e como essas vias estão influenciando cada região específica do cérebro dele, você vai ter a faca e o queijo na mão, porque você vai conseguir entender o quanto o coração, não só apenas o coração, não, porque a variabilidade cardíaca dele está ruim, tem distonia, não é isso. É que esse índice está pegando um feixe onde todas essas vias nervosas estão influenciando regiões do cérebro. É muito específico, é extremamente importante. Não tem isso em lugar nenhum. Então, esse eixo é significativo para você entender o quanto o coração pode estar influenciando o cérebro. E também o cérebro vai ter a retroalimentação, né? Ele vai dar um loop, ele vai pegar as coisas que ele está sofrendo e também vai influenciar o coração. Então, todo esse padrão eferente e aferente, todas essas vias, dentro desse índice é extremamente significativo. E o coração influencia demais o cérebro. Demais. Tem gente que o racional dele diz para ele assim, poxa vida, eu entendo, eu raciocínio bem, eu uso a lógica, mas tem alguma coisa que eu não consigo destravar. Não consigo com a minha família, não consigo no meu trabalho ou no relacionamento. Por quê? Porque a memória que esse coração aprendeu, essa memória que esse coração sofreu ou na infância, essa memória que ele carrega dentro dele, está lá todo dia batendo no sistema nervoso central. Está tendo essa comunicação negativa. Então, a gente saber como está esse índice é importante para a gente começar a trabalhar a parte cardíaca. E quando trabalhar a parte cardíaca, entender que temos que trabalhar a parte emocional na parte cardíaca. Muito mais, às vezes, muito mais importante que a parte mecânica. Muitas vezes mais importante do que achar que a variabilidade cardíaca tem distonia. Então, a gente acaba achando que a distonia da variabilidade cardíaca é o problema, mas não é. É a memória negativa que esse coração carrega dentro dele, porque gerou um pequeno engrama dentro dele, que é o que está dando a distonia. Então, tem que ser trabalhada essa memória emocional que está dentro dele. E o índice mostra claramente isso para a gente. Inflamação subclínica é um ponto muito importante. Bom, a inflamação subclínica, para quem conhece, trabalha com isso, sabe que é um grande mal do novo século, né? O problema metabólico global, a inflamação subclínica é um grande problema do ser humano. E ela vem destruindo todo mundo dia a dia. E olha só os padrões que ela tinha. 55% dos casos resulta em morte súbita. Morreu. Não, mas tudo bem, não morreu. Está lá um organismo inflamado. Gente, um organismo inflamado, a pessoa não consegue correlacionar que essa inflamação subclínica está gerando diversos outros problemas. Não consegue. E também tem que ficar pedindo muitos exames para poder equacionar isso, para poder interpretar e ajudar. Então, quando você tem aqui todas as vias nervosas, olha só o que a inteligência artificial faz. Ela vai pegar todas as vias nervosas, ela vai calcular todas as projeções futuras, curva de tendência, e ela vai analisar todas as regiões do cérebro, todas, ela não tira nenhuma. Então, o cardíaco vai pegar esse feixe, né? O cérebro-intestino vai pegar esse feixe. Na inflamação subclínica, ela pega todo o cérebro
e todas as vezes que vocês estão vendo aí. E ela começa a fazer a equação de Platôs para entender quanto grau de inflamação subclínica ela está começando a sofrer, essa probabilidade. Então, vocês vão ver, é impressionante. Quando você faz o exame e você vê, bate em cima. Muito importante. Deu lá grau muito alto no paciente, tem que alertá-lo. O alto mesmo, deu alto. Começou a ter um moderado, já tem que começar a se preocupar. Então, deu moderado, tem que se preocupar. Deu alto, preocupação também. Maior ainda. Muito alto, tem que olhar para esse paciente diferente. Tem que ver outras, tem que trabalhar um tratamento de inflamação subclínica. Coloca lá no Google, vê a inflamação subclínica, vê o que ela faz, vê o que ela atinge. Ver todos esses processos, vocês vão ver. Vocês vão ver que muitas vezes a pessoa tem aquela ansiedade, né? O autismo tem aquela dificuldade, o TDAH tem aquele problema, o esquizofrênico tem um alto grau de muita coisa, o câncer da pessoa não consegue diminuir, as doenças degenerativas estão chegando e dominando, o Alzheimer está aumentando. Quando você vai ver a probabilidade de inflamação subclínica está alta. Então, imagine só você, aquele paciente que tem aquela sensibilidade, isto é, ela tem, dentro da saúde dela, dentro do corpo dela, ela tem um problema de saúde que é mais sensível. Então, tem gente que o problema de saúde tem mais sensibilidade a ter câncer. Tem gente que tem mais sensibilidade a ter um TDAH, ou uma depressão, ou um AVC. A inflamação subclínica, ela vai potencializar todas essas sensibilidades que o paciente tem, num nível extremamente elevado, fazendo com que esse paciente estimule cada vez mais essa doença e dificulta ele. Então, se ele está lá com um transtorno de ansiedade, o autista está com aquela dificuldade, não consigo acessar, eu tenho dificuldade em acessá-lo, ele não me escuta, é nível 3, é nível 2.
Dá uma olhadinha na inflamação subclínica dele. Dá uma olhada. Vê se está com nível alto. Está com nível alto, é mais difícil. Ele está lá, cheio de manias, está se machucando, não está conseguindo, está mais intrusivo ainda. Porque ele responde muito sensivelmente ao corpo dele. Ele não fala, ele não expõe, mas ele reage sensivelmente ao corpo. Saber esse índice é extremamente significativo. E depois trabalhar as ações. Né? Então, olha só, outro ponto. Então, a gente está saindo dessa tela aqui, ó. Então, esse aqui é o relatório. É importante saber, porque olha só. Poxa, eu estou vendo quais as vias nervosas estão mais vermelhas aqui. Então, você já tá sabendo quais as dificuldades do paciente. Já está sabendo que ele vai ter dificuldade nessas vias. O que eu preciso trabalhar, né? Como que eu vou fazer? Aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, que tem esses 2 quadradinhos vermelhos, eu sei que essa é a hemodinâmica dele, deitado, ou depois de uma atividade, a hemodinâmica dele é ruim. Então, na hora que ele dorme, por exemplo, provavelmente produção de hormônio, ou distribuição de hormônio, ou a própria distribuição de nutrientes não está adequado para esse paciente. Então, o sono dele não é restaurador. Pode até dormir, desmaiar, mas não é restaurador. Ah, então daqui que eu posso ver se o sono é restaurador? Pois é, olha só, está mostrando. Depois de uma atividade física que ele fez, ou de um trabalho, chega extremamente esgotado em casa, com formigamento na mão, com o olho piscando, com cãibras, ou com alguma dificuldade, ou se sentindo incomodado, sensação de indigestão. Olha só como ele está com a hemodinâmica. Então aqui você vê essa intensidade. Então, a escala de cores é um grande ganho que o profissional vai ter, porque ele vai mostrar para o profissional realmente essa intensidade. E coloca no cálculo aí, gente, que a IA está fazendo um cálculo de projeção futura, curva de tendência. Isso é muito importante, hein? Não sei se vocês entenderam a importância disso, mas a importância de um cálculo de projeção futura, onde ela já sabe onde isso vai dar, tão quanto isso é importante para a gente saber. Porque isso tira um pouco da foto do momento. Não, a foto do momento é essa. Não, ela já está calculando o que pode acontecer, porque ela já entende isso. Então, a gente entendeu essa tela. Então, vamos para a parte dos resultados. Ó, essa é a tela por escrito que a IA vai nos dar. Então, sequência no plano de tratamento. Antes, o profissional precisava fazer algo tão complexo que ele mesmo acabava se atrapalhando um pouco, precisando criar um protocolo específico ou muito detalhado, né, vocês já passaram por isso, para conseguir resolver cada paciente, que a gente chama de terrorismo clínico. O que é o terrorismo clínico? Estou com todos os resultados na mão, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei. Então agora vai ter um norte fabuloso, porque a IA vai fazer a captação, a execução, a interpretação e o plano de tratamento. Então vamos entender essas dinâmicas com casos clínicos. Então vocês entenderam isso, esses são os pilares. Por isso que é uma avaliação quaternária. Por que é uma avaliação quaternária? Porque a IA vai correlacionar as imagens do cérebro, as neuroimagens, ela vai correlacionar com as vias nervosas, com a compatibilidade neurofisiológica e com o questionário que você escreveu, aquilo que você escreveu. Então, antes de você gerar esse relatório, o próprio software fala, deseja complementar a ficha de anamnese? Você colocar assim, ele já abre a tela, você coloca, toma medicamento, você preenche aquilo que você precisa, porque isso faz parte do tratamento, faz parte dessa necessidade, faz parte, ela precisa saber que isso vai entrar no plano de tratamento dele. Na hora que você termina de colocar a coisa escrita que salva, você vai gerar de novo? Sim, complementei. Ela vai atrás dessas informações e isso vai contribuir muito para o treinamento. Todo o tratamento de protocolo, da sequência de protocolos. Tudo bem? Então, essa participação, imagina, ver neuroimagem, ver vias nervosas, compatibilidades fisiológicas e anamnese, você tem um padrão quaternário onde todos os índices, a parte mais positiva deles, vai te gerar um laudo praticamente simplesmente personalizado. É um laudo extremamente personalizado que não existe
em nenhum lugar do planeta. Não existe. O sistema quaternário assim não existe. Tá? Então, o que ela vai entregar para você, profissional? Então, ela vai entregar um relatório pronto com todas as sessões planejadas. Está aqui o relatório. Então, ela coloca da primeira sessão à 12ª sessão. Agora, vou dar uma dica para vocês. Nessas sessões, você pode... Isso são sessões dela. Ela está te dando 12 sessões. Mas quando você for oferecer um pacote, um plano para o seu paciente, né? Ó, tem um plano de atendimento aqui tal de 15 sessões. Então, você pode colocar 15 sessões no plano, ou 20, não sei, a sua estratégia de marketing. Porque muitas vezes você pode ter que repetir uma dessas sessões. Então, às vezes, ó, na segunda sessão do paciente aqui, ele não foi muito bem, não consegui trabalhar direito. Então, pode ser que você tenha que repetir essa sessão que a IA te orientou. Tá? Então, você pode montar um pacote de 15 sessões para ter uma margem de segurança. Tá? Bom, o que ela vai entregar mais? Então, um relatório com todas as sessões planejadas, detalhes específicos de cada tipo de protocolo. Então, olha só. Então, esse primeiro aqui, ó, protocolo da resposta fisiológica. Não é fisiologia do sono, é resposta fisiológica. Essa pessoa primeiro precisa passar por essa etapa. Depois é controle de ansiedade visual. Depois é variabilidade cardíaca. Aí vem fisiologia do sono indutiva, capacidade funcional respiratória. Então, veja, ela vai te entregar uma sequência da necessidade desse paciente, único e exclusivo. Quando você abrir outro, é outro cronograma, é outro planejamento. Tá? Objetivos com valores neurofisiológicos individualizados. Olha só que impressionante isso. Vocês estão vendo aqui ó, a variação? Então, aqui, ó, protocolo, eu vou ler para vocês, se não estiverem conseguindo ler, aqui, ó, na primeira sessão. Protocolo de resposta fisiológica com ênfase na variabilidade da resposta fisiológica. Então, você está com a tela da resposta fisiológica aberta, certo? Então, está aberta para você. O que eu tenho que olhar nessa tela para esse paciente? Você tem que olhar se está tendo variabilidade nessa temperatura. E ela vai além, hein? Ela diz para você que a variação mínima dessa temperatura tem que ser 1,3 graus. Não pode ser menos que isso. Se for menos que isso, vai ter que treinar de novo. Então, você já sabe, inclusive, a intensidade que ela tem que ter. E o ideal que ela possa conseguir acima de 4 graus. Então, ela te dá um mínimo e o ideal. Então, veja só, ela já sabe disso, ela já sabe que esse paciente precisa disso. Então, quando você consegue atingir pelo menos isso no paciente, 1,3 graus, ele já está passando desse treinamento. Ela já viu que tem essa necessidade. De novo, como é que a gente vai interpretar isso? Difícil a gente interpretar isso. A gente vai treinar, às vezes, resposta fisiológica, fica lá contando que aumente o máximo possível. Não tem uma correlação do que a gente pode fazer para melhorar. Ah, terminou a resposta fisiológica e não ficou bom. Não, porque não sei se não deu muito certo. Por quê? Porque detalhes, né, que são os detalhes específicos, você não tem. Porque é difícil ver isso em gráfico. E aqui ela já mostra. Ó, objetivos com valores neurofisiológicos individualizados, tá vendo? Então, ó, o objetivo dessa aqui é 4 graus, mas pode ser 3, pode ser 5, ela vai te dando os objetivos, ela vai ver, dentro do padrão desse paciente, qual seria o nível ideal para ele. Alta precisão nos comandos para execução de atividades. Ó, o que é essa alta precisão de comando? Ó, veja só, na segunda sessão a gente tem, para ela treinar, ela está dizendo controle de ansiedade visual. Mas olha o que ela chama a atenção. A prevalência da resposta neuroemocional tem que ser positiva. Então, ela já diz os objetivos que esse paciente tem que ter. Então, ela vai colocar ênfase na variabilidade, ou na resposta neuroemocional, ou na reação, ou no próprio controle de ansiedade. Ela já vai trabalhando o que você precisa fazer. Outros comandos que ela dá. Pode ser necessário trabalhar com estímulos internos, pensamentos ou imageria mental. Então, ela já mostra alguns comandos que você vai trabalhar com esse paciente. E tem vários, hein? Vamos devagarzinho, ó. Quero que vocês entendam bem. Ela já vai dando aquilo que você tem que saber e o que você vai treinar com o paciente. Ela vai mostrar para a gente o quê?
Sensações emocionais na aplicação de exercícios mecânicos, daqui a pouco eu mostro para você. Mas é importante saber as sensações emocionais que esse paciente tem que ter. Ela consegue. Ela pega, ela já vê a via nervosa correspondente à região do cérebro. Ela já vai ver exatamente que essa região do cérebro está sendo influenciada, ou essa região do cérebro influencia essa neurofisiologia. Ela já faz essa correlação, então ela já sabe que tipo de sensação emocional esse paciente vai ter, ou o que ele precisa ter naquele treinamento. Já dá claro, já fica fácil para a gente. Ela já dá mastigado. Colocar, focar em vias específicas em cada protocolo. Apresenta como o paciente deve se comportar no treino. Olha só que interessante. Imagina você já saber como o paciente tem que se comportar no treinamento dele. Tipos de pensamentos baseados na atividade cerebral, que eu falei. Emoções e sentimentos conforme cada região estimulada. E estratégias para melhorar as funções cognitivas, como foco, atenção, planejamento, raciocínio. Então, ela já vai escrevendo. Vamos ver um pouquinho mais aqui, olha só. Ó, vocês podem ver, eu vou falar isso de novo mais para frente, mas vocês podem ver que da primeira sessão até a 12ª sessão, a IA ela pode utilizar a seguinte estratégia. Ela percebe que o paciente precisa de um treinamento mais mecânico, então ela foca mais nas vias nervosas e depois ela vai mudando para a parte emocional, para a parte de comportamento, para a parte de performance. Você percebe que tem uma estrutura evolutiva. Tá? Às vezes ela inverte, ela começa mais com emocional e depois ela vai para uma estrutura mais mecânica. Então a gente aprende muito com ela também sobre isso. Então aqui, ó, no protocolo de variabilidade cardíaca. Quando for treinar o protocolo de variabilidade, ela está te chamando a atenção. Ó, nesse paciente, esquece o resto. Tem que treinar amplitude simpática. E olha só que importante. Durante o treinamento, o paciente ele tem que inspirar forte e aguardar 3 segundos para soltar o ar, para acertar essa amplitude simpática. Ele pode soltar em 4, pode soltar em 1. Ela vai dizer o tempo que precisa soltar para que essa atividade simpática tenha perfeição no treinamento dela. Então, olha só o impacto positivo, a facilidade que traz o treinamento. Então, você já está vendo as vias nervosas, já vendo o tempo certo, o que treinar, o que dizer, o que observar. Olha só outro ponto importante. Ó. Na fisiologia do sono, o objetivo do treinamento é fazer o alinhamento gráfico do cardíaco com o respiratório. Então, não importa a amplitude, não importa a frequência, não importa isso. O que importa é se ele está conseguindo alinhar. Tem momentos que ela vai falar para você o seguinte, ó, você vai fazer fisiologia do sono, mas esse paciente tem que focar o gráfico respiratório. E quando for fazer o treinamento, a onda tem que ser bem redondinha. É a necessidade desse paciente, é a via dele que está ruim. É dele isso, é isso que a gente tem que treinar no paciente. Para poder fazer com que a fisiologia do sono tenha o tempo mais adequado para ele. Porque a fisiologia do sono, muitas vezes, ela fica longa para o paciente, porque ele está tentando acertar a respiração. Não é? Às vezes tem lá 15, inspira em 15 e solta em 17. Ah, meu paciente quase morre. Mas é o que precisa para ele. E você pode ir fazendo e repetindo várias vezes a fisiologia do sono, para cada vez mais ele ir acertando, e quanto mais ele acerta, esse tempo vai atingindo um tempo mais ideal para o bem-estar dele. Então existe essa curva. A IA não, ela já dá pronto. Ela já não, ó, treina isso para poder alcançar mais rápido essa curva. Para que ele consiga atingir, além da respiração da fisiologia do sono, ter a sensação de bem-estar quando faz a fisiologia do sono. Outro detalhe importante aqui, ó. Agora, ela te chama uma atenção nesse treinamento. Olha o que ela fala. Ele pode apresentar dificuldade em conciliar o alinhamento dos gráficos com o equilíbrio mental. Então, olha só o que a IA está dizendo para você, hein? Muito fortemente nesse paciente, se ele não tiver equilíbrio mental, não adianta ele fazer o melhor malabarismo mecânico da respiração. Ele não consegue alinhar. Então, além do alinhamento, na psique dele, né, na parte comportamental, você vai falar para ele começar a ter um equilíbrio mental, já trabalhar isso com ele. Isso é extremamente significativo, porque ela pode dizer para você que o treinamento é extremamente mecânico, mas ela já está dando aqui, ó,
Quais as sensações emocionais, qual o tipo de comportamento, qual o tipo de pensamento. Então, quando você for trabalhar a fisiologia do sono desse paciente, você já sabe que o equilíbrio mental dele é fundamental para o sucesso. Não adianta agora sentar aí, ó, presta atenção na respiração, faz alinhamento. Não, opa! Como é que está a sua cabeça? Como é que estão os seus pensamentos? Está tranquilo? Né? Bom, vou utilizar uma aromaterapia, vou utilizar uma hipnose, eu vou tentar buscar um equilíbrio mental mínimo possível, pedir para ele ter uma tranquilidade mental, para ele poder ficar tranquilo antes de iniciar a fisiologia, porque eu sei que esse componente vai atrapalhar ele acertar aquela fisiologia no final. Então, você já sabe, você já tem todas as respostas. Olha lá, vamos ver outro que ela vai falar. Protocolo da capacidade funcional respiratória, com ênfase em melhorar o nível de oxigênio funcional, olha só. Então, durante o treinamento, tem que focar esse paciente em atingir 100% da respiração para melhorar a parte de raciocínio. Mas por que isso? Porque é o que ele precisa. Tá? Então, chegou um momento que ela está pedindo isso. Por quê? Porque, e uma das consequências que ele vai ter dificuldade vai ser especificamente na respiração lenta. Ela já está dando, como dizia, né, já está dando a letra. Já está dizendo, quando ela treinar, a maior dificuldade dela pode ser a respiração lenta. Então, quando faz capacidade funcional respiratória, você tem lá, não tem? A respiração mais lenta, mais rápida e a dele. Na lenta, você já dá um comando melhor para ele. Respira fundo, tenta de 100%, você já sabe. Você já sabe que pode ser o que ele tem mais dificuldade. Então, se você ajudar ele a focar nessa parte da respiração mais lenta, maravilha. Você começa a destravar essa via nervosa dele. Protocolo do relaxamento muscular. A ênfase desse protocolo está em relaxar a musculatura o mais rápido possível. Então, nesse paciente, o que é importante? É ter a melhor contração nesse momento? Não. Nele é soltar a musculatura. Por quê? Ela dá dica embaixo. Porque ele precisa entender no dia a dia dele como reduzir o impacto físico do estresse. Então, ela já percebeu que o estresse vai todo para o corpo dele. Então, a tensão que ele fica, né, ela já percebeu que está acima do normal para esse paciente. Então, é isso que no relaxamento muscular você precisa trabalhar nesse paciente, é soltar isso. E quando falar para ele, fazer o treinamento em casa, ter esse raciocínio, falar assim, quando você começar a ter foco de intensidade do estresse, pega o áudio, faz um treinamento, começa a treinar, pelo menos faz metade dele, só para dar uma destravada. Porque o estresse está carregando o corpo. Então, isso você já sabe. Tá? Protocolo de variabilidade emocional. Ele pode apresentar uma intensidade maior nos pensamentos negativos. Olha que legal. Quando ele vai fazer a variabilidade emocional, não tem lá que ele tem que fazer os pensamentos positivos e negativos, né? Então, ela já está dizendo para você não se preocupar com os positivos. Que o pensamento negativo dele é que é o problema. E já dá a dica embaixo, aplicar uma estratégia que permite mostrar a influência das emoções na neurofisiologia. Então, as emoções vão influenciar a neurofisiologia dele. Então, isso tem que ser verbalizado para o paciente. Tem que estar verbalizado. E é o pensamento negativo que vai atrapalhar a melhor performance da variabilidade emocional. Você já sabe, esse é o caminho no treinamento. Na variabilidade emocional, nos pensamentos negativos, ele vai ter distonia, é outra dica que ela dá, vai ter dificuldade em fazer uma adaptação emocional, isto é, ele vai ter uma distonia entre a mente e o corpo. Então, olha só, ele não consegue ter... O que é distonia entre a mente e o corpo? Ele não consegue perceber que a emoção negativa influencia ele. Ele não tem essa percepção. Então, quando faz o pensamento negativo, você tem que mostrar para o paciente que ele precisa entender o quanto esse pensamento negativo está influenciando o corpo dele. Ela já sabe disso. É o que ela está te passando. Olha só outro aqui embaixo. Vamos pegar da capacidade funcional respiratória. Capacidade funcional respiratória, com ênfase em pensamentos disfuncionais.
pensamentos disfuncionais. Então, ela vai te dar dicas sobre trabalhar pensamentos disfuncionais. Ele pode apresentar padrões de angústia, e a respiração, quando começa a vir, se você estiver trabalhando, você está fazendo a respiração de capacidade funcional respiratória. Quando você trabalhar, por exemplo, pensamentos disfuncionais com ele, é lá, como é que trabalha pensamentos disfuncionais? Você vai lá e coloca, verbaliza alguns pensamentos disfuncionais para ele. O que vai acontecer? Você vai ver no paciente que a respiração dele começa a ficar mais curta e mais torácica. Então ela diz o tipo de dificuldade que ele tem, que é nos pensamentos disfuncionais, qual o padrão fisiológico que ele vai apresentar. Então, com esses dois, você já sabe que, opa, deixa eu já prestar atenção na respiração curta dele, e se está mais torácica, que eu preciso desbloquear isso, porque isso vai ajudar a trabalhar, inclusive, os pensamentos disfuncionais dele. Então, ela já dá isso para o paciente, para você, profissional. Ó, controle de ansiedade sonoro, com ênfase em estímulos que possam gerar estresse emocional, isto é, quando você for trabalhar o controle de ansiedade, você pode utilizar alguns estímulos que geram estresse emocional. E durante isso, ela dá a observação embaixo, verificar, identificar qual é o gatilho ansioso dele. Porque nesse paciente em especial, o que gera a dificuldade do controle de ansiedade, às vezes é um gatilho ou outro só. Ela já está dizendo isso. Não é porque ele não consegue controlar. É porque um gatilho gera toda uma sequência de dificuldade de controle. Então, ela já está dizendo, descubra esse gatilho, profissional, que ela vai controlar com muita eficiência. Entendeu? E qual o impacto da IA nos protocolos? Aumenta significativamente a eficiência de cada protocolo. Deixa o profissional mais preparado para cada sessão. Ele alerta as dificuldades que o paciente poderá ter durante o treinamento. Ele dá dicas de como aumentar o desempenho das vias nervosas. Reduz consideravelmente a desistência do paciente. Conduz de forma assertiva os pontos mais fracos do sistema nervoso. Ele mostra o próprio limite evolutivo do paciente. Indicação de mudança comportamental, como você está vendo. Eu pego outro caso aqui, o clínico, a gente vai ver também outras mudanças de comportamento. Conhecer melhor o paciente com antecedência para que o profissional se prepare melhor. Então, ó, vamos pegar esse caso clínico aqui. Ó. Uma mulher tem 1,90 m de altura, pesa 85 quilos, 41 anos. Essa daqui já começa com fisiologia do sono indutiva. E aqui, olha o foco, hein? Aumento do gráfico cardíaco, tem que aumentar a amplitude. Essa paciente, na fisiologia do sono indutivo, o foco dela é aumentar a amplitude cardíaca. Então você já sabe. E olha só, e ela já dá a dica, hein? Utilizar respiração diafragmática para melhorar o desempenho para esse treinamento. Então, você antecipadamente, antes disso a fisiologia, ela já dá a dica. Treina um pouquinho a respiração diafragmática. Coloca lá livre em cima, a mão dela, faz ela entender que tem que ter esse movimento. Quando ela entender que tem esse movimento, que ela está forçando, né, que a musculatura abdominal está levantando, o diafragma, toda essa estrutura está levantando, ela está um pouco mais preparada. Então, se ela aprendeu a respirar bem o diafragma, está preparada. Então ela vai entrar para fazer fisiologia do sono. E você vai estar focando o gráfico cardíaco dela. Vai fazer ela aumentar o gráfico cardíaco. O protocolo de resposta fisiológica. Ó, nesse daqui, ó, ela está falando que o ajuste no treinamento é na termorregulação, hein? Então, olha só que legal que ela dá. Ó. Ela está dizendo que está abaixo de 10%. Então, e não pode ficar abaixo de 10%. Às vezes ela fala 15%, 20%. Você vai ver que cada protocolo tem um valor, tá? Então, ela vai te dizer que está baixo, que está moderado. Então, o que será necessário? Ela vai ter que fazer um treinamento da resposta fisiológica e não é o tônus vascular que nem no outro. Nesse treinamento, a termorregulação, o gráfico positivo verde é que vai ter que prevalecer. Então, você vai trabalhar esse paciente e falar para ele, ó, tá vendo o gráfico verde? Faz o treinamento, faz a respiração e tenta deixar o verde predominante. E aí, nesse treinamento, ele vai entender, ele vai
articular pensamentos, aquele sistema, né? Treinamento. Mas você já sabe o que tem que ser treinado. Ó, esse treinamento aqui, ó, é na amplitude simpática do protocolo da variabilidade cardíaca. Agora, ele vai ter que trabalhar a amplitude simpática aqui. E ele vai ter que segurar o ar 2 segundos. Então, para ele destravar o simpático dele, lembra, no outro tinha sido 4, né? Então, ele vai puxar o ar, deixa eu ver, vai expirar forte, segura 2 e solta. Se fizer nesse tempo, a amplitude simpática dele começa a ter um resultado melhor. Esse outro aqui, ó, vai trabalhar amplitude e frequência respiratória, tem que ficar de olho no ciclo respiratório, e o importante dele é aumentar o foco e a atenção. Na coerência cardíaca aqui, ó, vai trabalhar, ó que legal isso daqui, ó, tem que estar com ênfase no gráfico cardíaco de coerência. Importante analisar se o gráfico cardíaco não apresenta caos ou desordem na linha gráfica, isto é, você já sabe que não pode ficar muito aleatório. Tem que treinar coerência cardíaca, e durante o treinamento da coerência cardíaca, você tem um respiratório, né, você tem lá o controle de ansiedade, mas às vezes, na primeira aplicação que você for fazer, o gráfico cardíaco não pode ficar com distonia. Tem que focar no gráfico cardíaco. Às vezes ele vai falar, ó, foca no controle de ansiedade. Então, foca no gráfico respiratório. Então, ele pode falar que você tem que focar no gráfico respiratório para amplitude. Às vezes ela vai falar, não, foca no gráfico respiratório para aumentar a porcentagem, né, que também tem a porcentagem embaixo, na barra de respiração. Porque é o que ele precisa para poder destravar a coerência cardíaca dele. Ó, aqui no controle de ansiedade, isso aqui é bem legal, ó. Ele pede para ter ênfase no próprio gráfico da coerência do controle de ansiedade, mas aqui embaixo, o que ela pede para, o que ela mostra, ó, que a variação dele pode ficar em 5% só. Então, puxa, eu vou treinar o controle de ansiedade nesse paciente e eu já sei que esse paciente pode ficar travado em 5%. Então, você já sabe. Então, você vai ter que trabalhar o que nesse paciente? Bom, focar para ele não comer alimentos com alto índice glicêmico. Pessoal, por favor, paciente, eu preciso muito que 24 horas antes, tá vendo? Muito, que 24 horas antes você tenha, não coma nenhum alimento com alto índice glicêmico. Outro detalhe, tenta vir descansado, dormir melhor no dia, de repente você marca a sessão no primeiro horário, né? Para ele dormir e vir direto, porque ele precisa estar mais preparado, porque a tendência dele, a IA já está falando, a tendência dele é variar pouco. Então você tem que preparar o ambiente para esse paciente, treinar o controle de ansiedade. Não falar nada, vem treinar 10 da noite, sabendo que a variação dele pode atingir só 5, ela já está prevendo, já está te dizendo. Né? Aí ela te dá a referência ideal. O ideal para esse paciente ele ter uma variação acima de 25%. Esse seria o ideal para ele. Pode ser 20, pode ser 15. Né? Ela vai dar um valor que seria ideal para esse paciente. Então, para ele, está com 5, tentar chegar no 25. É a necessidade desse paciente. Esse daqui, ó, capacidade funcional respiratória. Com ênfase em racionalizar emoções. Então, quando você trabalhar uma parte de... Quando ele está racionalizando muita emoção, sabe aquele paciente que racionaliza, ou ele tem dificuldade e ele fica forçando essa racionalização emocional, ela já dá a dica embaixo. Ó. Quando ele estiver sob tensão, a respiração perde profundidade. Então, o que fisiologicamente faz ele ter mais dificuldade quando ele racionaliza emoções? É que a via respiratória dele perde profundidade. Quando ele estiver perdendo profundidade respiratória, está vendo o ato mecânico, ele está perdendo profundidade respiratória, fica mais difícil de trabalhar essa parte de racionalizar emoções. E ele precisa trabalhar essa parte de racionalizar emoções. Por quê? Porque a via nervosa está inflamando essa região do cérebro que tem que estar lá com essa distonia. Tá? Outro padrão de capacidade funcional respiratória. Ele pode trabalhar o quê? Focando em pensamentos que melhorem a tomada de decisão. Olha só, tá lembra que eu falei? Ó, nesse paciente, conforme vai evoluindo, ele sai de um perfil mecânico e vai trabalhando mais a parte de pensamentos, emoção, performance.
Então, o que ela percebeu aqui que ele precisa trabalhar? Tomada de decisão. Por que ela precisa trabalhar tomada de decisão? Porque esse paciente, ele tem dificuldade de tomar as decisões emocionais dele. Então, um pouquinho de performance dele durante o tratamento emocional vai fazer toda a diferença para esse paciente. E olha só que legal. Quando ele for influenciado por uma forte emoção que você pode trabalhar, a respiração dele pode ficar forte e intensa. Então, essa é uma característica dele. Então, na hora que você estiver trabalhando essa parte dele de tomadas de decisões, que ele vai estar fazendo o exercício, você trabalhando isso, a tendência, você já sabe, ó, você já vai estar atento no que, ó, você imprimiu, está com o relatório na mão, você está vendo, deixa eu ver se a respiração dele vai ficar forte e intensa. Então, deixa eu verificar isso durante o treinamento. Tá assim? Tem que corrigir. Então, cada tipo de respiração vai influenciar numa região do cérebro, numa via nervosa, e você já tem isso por escrito. Você já sabe o que pode acontecer, né? Trabalho de treinamento de resposta fisiológica. Esse paciente, ó, na última sessão dele, olha que interessante. Você vai trabalhar, olha o que ela fala para você, protocolo de resposta fisiológica, com ênfase no estímulo de pensamentos tristes ou dolorosos. Ela já identificou isso no paciente. Então, esse paciente, você vai ter que puxar essa memória triste ou dolorosa para ele. E olha só a dica que ele dá. Quanto maior a variabilidade, melhor será esse ajuste emocional. Então, já estabelecido que essa região do cérebro e que essas vias nervosas, elas estão inflamadas, elas estão com essa distonia entre elas. Então, é esse tipo de perfil que vai trabalhar. Ó, que nem aqui, ó, de flexibilidade emocional. Ó, protocolo de variabilidade emocional. Esse paciente, ele vai ter dificuldade de aumentar o controle de ansiedade, ó. Ele vai ter. Então você já sabe. Então, qual que é o perfil desse paciente? Então, o que você pode fazer? Deixa eu treinar uns 5 minutinhos de controle de ansiedade antes de iniciar a variabilidade emocional. Porque ele talvez precise disso. E aí você já sabe, ele treina um pouquinho, você entra lá em treinamento, treina um pouquinho, né? É até interessante que você pode fazer um treinamento. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Olha o que você pode fazer no treinamento. Ó, no treinamento, por exemplo, ó, você coloca o ponto de treinamento e você pode escrever para a inteligência artificial. Aqui embaixo, ó, você pode inserir um dado técnico. Você vem e escreve, ó, o profissional escreve o que está acontecendo com o paciente e ela vai tomar uma atitude. Você pode colocar. Você escreveu lá, hoje ele está com muito pensamento negativo. Então ele vai treinar uns 5 minutinhos e ela vai interagir com ele sobre essa parte de pensamento negativo. Então já é um treino, vai treinar 5 minutos. Você explica para ela o que está acontecendo, ela já vai buscar o necessário para treinar, deixar ele mais certinho, e depois você volta. E aí você vai iniciar a variabilidade emocional. Então você pode entrar no treinamento, você e a se conversam, ele treina esse controle, depois ele volta para a variabilidade emocional aqui, ó, que legal. E vai trabalhar flexibilidade emocional, ó. E flexibilidade emocional é uma coisa, não é uma coisa de outro mundo. O que é flexibilidade emocional? É uma capacidade de se relacionar com os outros e consigo mesmo. É um componente da inteligência emocional e aplica-se à capacidade de se adaptar às circunstâncias. Tem a ver com aceitação sem julgamento, honestidade consigo mesmo, inteligência emocional, ver cada emoção como única e valiosa, saber quanto é melhor ou não expressar, transformar momentos de caos em momentos de harmonia. É essa flexibilidade que ela está dizendo para vocês, que ele está com dificuldade. Ela pode também colocar que é flexibilidade comportamental. Isto é, ele não está tendo facilidade social, comportamento, ele não está conseguindo ter flexibilidade comportamental. Nesse caso, é flexibilidade emocional. Ela já sabe a região do cérebro disso, ela já analisou, já verificou. Então, isso é que precisa ser treinado nesse paciente para destravar ele. Muitas vezes, você vai ver em muitas análises, conforme vai evoluindo a sessão, ela pode aumentar os treinamentos relacionados à emoção e comportamento. Então, pode ter essa ocorrência, e é positivo. Então, por quê? Ó, esse caso aqui, por exemplo. Ó. Protocolo de controle de ansiedade, está na 11ª sessão. Com ênfase na percepção de pensamentos distorcidos.
Esse paciente, quando for treinar controle de ansiedade, você tem que treinar com ele padrões de pensamentos distorcidos. Ela já está te dizendo o que você precisa fazer. É isso que ele precisa para destravar o controle de ansiedade dele. Essa é a necessidade. E ele pode ter o que é a dica que ela dá. Ele pode ter dificuldade em associar diferentes emoções. Então, muitas vezes o pensamento distorcido dele não é destravado porque ela está dizendo, a dificuldade está em associar diferentes emoções. Então, quando ele aprender a associar diferentes emoções, ele começa também a trabalhar melhor os pensamentos distorcidos. E o protocolo de controle de ansiedade ajudou ele nisso e ele atinge um IOC melhor. Aqui embaixo, protocolo da capacidade funcional respiratória. Diminuir pensamento relacionado a medos e preocupações. Porque a região do cérebro dele mais sensível foi essa. Então, medos e preocupações é o que tem que ser trabalhado com esse paciente nessa sessão. Então, quando relacionado a medos ou traumas, a respiração pode ficar arritmada e, às vezes, ele trava onde? Entre o inspirar e o expirar. Então, ele puxa o ar, às vezes ele dá uma travada. Ou ele dá aquele, sabe? E solta o ar. Não fica suave, fica travada. Então, isso precisa ser trabalhado, porque vai ajudar ele nessa parte de medos. Ele aprender a destravar isso, ele tem que conciliar o pensamento com a respiração, que um vai alimentando o outro, ajudando o outro. Lembre, do corpo para a mente e da mente para o corpo. Então, ela já está dizendo o que tem que trabalhar. Olha na coerência cardíaca. Aqui ela já está falando, a estabilidade emocional. Não é relaxamento, é estabilidade emocional. Então, eu vou trabalhar no meu paciente uma parte emocional que ele tem que ter estabilidade. E embaixo ela fala, aplicar estratégias para aumentar a capacidade de reconhecer a própria emoção. Então, esse paciente, a dificuldade dele de ter uma estabilização emocional está ligado à dificuldade que ele tem de reconhecer a própria emoção. Olha só como ficou mais claro para a gente trabalhar esse... E aí vai, tem muitas outras dicas. Cada paciente, ela vai escrever uma coisa, ela vai orientar, ela vai dizer qual que é a necessidade, qual a região, o que está acontecendo, porque essas vias nervosas, estando relacionadas com as neuroimagens, né, e ela já trazendo isso, fica mais fácil da gente trabalhar. E outras coisas, eu vou contar outras coisas também para vocês, mas o objetivo é facilitar o profissional. Até teve uma pessoa que falou falou para mim que tinha um sonho, né, que o equipamento fizesse tudo para um grande profissional, falou. E a gente está conseguindo chegar nisso. Eu falei para ele, inclusive, até deixei essa frase aqui. Falei, sabe aquele sonho que você tinha em ter um equipamento que faz a captação, execução, interpretação e monta um plano de tratamento completo? Pois é, agora virou realidade. Por que virou realidade? Porque o setor de IA no mundo vai movimentar 34 bilhões de dólares até 2025, até o ano que vem. Porque essa evolução tecnológica ela não vai parar. Porque olha a facilidade que ela traz para a gente. Ela faz um trabalho nosso que muitas vezes você leva sessões, leva consultas, leva muito tempo. Então, se ela já te mostra as dificuldades emocionais, as complexidades comportamentais, os problemas das vias nervosas, ela já te dá um resumo disso, porque ela já está analisando para você as curvas de tendência, as vias nervosas, as regiões do cérebro, o que você escreveu na anamnese, você compartilhando com ela no treinamento, ele está pensando isso, e ela está entendendo e reagindo e colocando limites específicos. Aí você voltou para treinar. Se você está fazendo todo esse compartilhamento, você está tratando seu paciente com 2 pessoas. E olha só que legal, hein? Pela primeira vez você vai ter para você alguém que pode cuidar de você. Então, se você fizer isso em você mesmo, você vai sentir. Quando você fizer um exame dela em você agora, a IA vai te dar um plano de tratamento para você se cuidar de você. E também é mais fácil para cuidar de familiares. Fala assim, o plano de tratamento a IA vai elaborar para a gente, para poder fazer com você. Vamos ver. Ele aceita mais. O marido aceita mais. A esposa aceita mais. O filho aceita mais. Por quê? Porque o plano de tratamento está sendo gerado por um sistema de alta evolução tecnológica. E faz em você para você ver.
trata você com o plano de tratamento dela, vê a eficiência que é. Vê que ela vai mostrar para você o quanto você tem que aumentar de temperatura, a resposta fisiológica. O mínimo que você tem que ter de aumento de porcentagem no controle de ansiedade. Como você tem que respirar. Que tipo de comportamento você tem que ter. Se você tem mais dificuldade em flexibilidade emocional, se você tem mais dificuldade no seu comportamento, em sensações emocionais. Ela vai te mostrar isso, você começa a ver e se cuidar também. Porque a gente precisa se cuidar. A gente está passando por uma fase, o profissional de saúde mental, a gente está passando por uma fase extremamente negativa. A gente não está conseguindo, muitas vezes, ajudar o paciente. A gente está travado. E agora você tem alguém que pode te ajudar a cuidar de você. Então, isso também é importante. O outro ponto que eu acho importante que também vai ter no sistema é esse daqui. Ó. O que vai acontecer? Agora, vocês vão poder compartilhar exames entre as clínicas. E aí, o que eu digo a vocês? Tem pacientes que quer atender com você porque ele gostou de você, ele gostou do seu Instagram, ele pegou confiança em você. E ele mora em outra região, mas ele quer ir tratar com você. Então, fazer um exame inicial é importante porque depois esse paciente pode até você fazer o tratamento. Entendeu? E assim por diante. Então, isso é extremamente significativo. Então, esse paciente foi até você fazer um exame e você fala, olha, tem alguém que atende no Sul, Santa Catarina, no Paraná? Ah, tem sim. Ah, então tá legal. Tem um paciente que veio aqui, passou em consulta comigo, eu fiz o exame DLO, tô te passando a chave, insere aí os dados dele para a IA já analisar para você. Aí você consegue compartilhar os exames. Então, é extremamente útil. Uma outra novidade que vai ter é o que é? O POC, o teste rápido para detectar o pulso cerebral. Isso aqui é fabuloso, gente.
esse teste rápido para poder detectar, ele vai utilizar os recursos que a inteligência artificial tem de fazer as análises para aqueles pacientes que já fizeram o exame tradicional do POC. Então, ele já fez o exame, você já detectou, foca a atenção, a parte emocional, o questionário, você já viu as imagens do cérebro, já trabalhou. E aí, na próxima sessão, você quer trabalhar um outro GOC, quer utilizar uma outra estratégia, e você precisa saber o pulso que predomina naquele dia para ele, naquele momento para ele. Então, o POC de teste rápido é para isso. É para aquele paciente que já fez o exame do POC, você já trabalha com esse paciente, já entende ele, mas naquele dia você precisa de um POC, de um índice dele. Então, você pode fazer, leva 3 minutinhos. Tá? Não tem ação de questionário, nada. É bem tranquilo. O TDAH, o que tem aquela dificuldade em ter questionário, o teste rápido ajuda bastante também, porque daí fica mais fácil conduzir uma atividade mecânica, né, com esses pacientes. Então, fica mais fácil ainda de conduzir para alguns níveis de autismo, para alguns níveis de TDAH, ou, dependendo da idade senil do paciente, né, um idoso, ou já com princípio de demência. Então, fica mais fácil de você utilizar o POC um teste rápido. E no dia a dia também. Você vai lá, vai fazer uma consulta antes. Não, peraí, deixa eu fazer um teste rapidinho aqui. Ó. Levanta, aceita, terminou. Então, esse é o GOC. Já aplica o GOC, já aplica uma estratégia, pronto. Tá? Então, muito mais simples. Então, você fez o POC, teste rápido. Funcionou super bem. Então, você vai ter o GOC também com maior precisão. Por que o GOC vai ter maior? Tanto o GOC como o IOC. Porque foi inserida a tecnologia ISAP. O que é a tecnologia ISAP? Ela permite com que os sinais, as ressonâncias, fiquem mais sensíveis ao sistema nervoso. Então, com a tecnologia ISAP que a gente adicionou, foi possível, por causa disso, colocar 13 novos GOCs. Porque aí nós temos condição de colocar esse tipo de GOC. E alguns deles eu chamo a atenção, por exemplo. O GOC de controle de pensamentos invasivos e o GOC de controle de pensamentos negativos. Isso é ótimo. Isso ajuda muito. Você tem um GOC para isso, deu 5 minutos de GOC, está muito mais fácil para o paciente trabalhar controle de pensamento negativo e invasivo. Aquele paciente que tem dificuldade em propriocepção, nós temos propriocepção etapa 1, e propriocepção etapa 2, cada um tem uma funcionalidade. Mas você já consegue utilizar um GOC para esse paciente, antes de treinar, ele ter uma melhor propriocepção do que está acontecendo com ele. Então, o cérebro já fica numa faixa de frequência onde o corpo e a mente melhoram esses níveis de propriocepção. É extremamente significativo. Vocês que trabalham, né, com a neurometria, vocês sabem que a propriocepção é extremamente importante. Então, você deixar o cérebro nessa ressonância, na hora que você estiver analisando o cérebro e as vias nervosas em tempo real, você vai perceber como o paciente melhora a propriocepção dele. E claro, né, a neurometria trabalha com todas as vias nervosas e o cérebro, então você tem em tempo real a aprovação de tudo que está sendo aplicado. Seja o próprio GOC, seja outras técnicas, seja outras estratégias. Tanto os GOCs antigos, quanto os GOCs novos, os GOCs antigos foram todos refeitos, e os GOCs novos foram introduzidos utilizando a tecnologia ISAP. Tecnologia ISAP, o que ela vai fazer? Ela vai melhorar a qualidade dos batimentos bioauriculares. Então é um fato, né? Melhorou a tecnologia, vai melhorar tudo. Então, uma das coisas que a sistema ISAP, o que é o ISAP? É a interpolação dos sinais com análise de platôs baseado na frequência. Então, o que isso diferencia? Diferencia é que esses sinais, ele exibe uma frequência e uma amplitude aonde a ressonância neural fica mais, sabe, um jeito fácil de explicar é assim, se você toma um suplemento e ele tem uma absorção. Se esse suplemento tem nanotecnologia, essa absorção é mais rápida.
Não é? É claro que é. A absorção celular é melhor, vai ter menos desgaste da célula para absorver esse nutriente. Então, os suplementos com nanotecnologia têm uma melhor qualidade. As ressonâncias são iguais. Então, a gente adicionou uma qualidade tão alta que essa absorção que é feita dos dois lados cognitivos é mais eficiente, o paciente sente isso na hora. É muito diferente. Então, aqui, a gente sabe que a inteligência artificial trabalha com PCAA. O que é o sistema PCAA? Ela vai prever comportamentos, compreender os diferentes estímulos que impactam o paciente. Ela aprende, né, com as condutas, então fica tudo muito mais eficaz, e ela vai agir. Ela vai agir regulando o objetivo, interagindo, criando planos de tratamentos. Ela vai fazer toda aquela maravilha que você já conhece. Então, uma das coisas que você pode é compartilhar com a inteligência artificial alguns treinamentos, você vai inserir dados técnicos. Então, durante o treinamento, você pode conversar com ela, que ela vai junto com você, descobrindo e interagindo o melhor objetivo para esse paciente. Na análise neurocomportamental também ela é muito, muito importante. A tecnologia nova do Prime vai te ajudar muito nisso. Então, se o paciente vai lá no neurocomportamental, ele respondeu as perguntas, aí ela vai mapear o cérebro, vai correlacionar as neuroimagens com as respostas que o paciente deu, vai interpretar automaticamente, e aí ela já vai começar a mostrar para a gente as regiões do cérebro aqui, né, na tela aqui, as regiões do cérebro, que vão precisar ser treinadas, por exemplo, no ajuste cognitivo, ou que ela tem mais dificuldade. Então é importante você saber aqui, né, nesse caso, esse paciente tem o índice de coerência cerebral dele, que ela calcula o índice de coerência cerebral, que são as respostas que o paciente tem, o que ele acha dele, o que ele acha que é verdade, ou o que ele está escondendo, ou o que ele está mentindo, ou o que ele está se enganando, e ela vai correlacionar com todas as regiões do cérebro para isso. E ela vai colocar as regiões que ele teve mais dificuldade de ter essa coerência. E aí, nesse caso, por exemplo, foi o frontal central. Se você sabe para que serve o frontal central, então você já sabe exatamente o que você vai trabalhar com linha de tratamento, de comportamento, de psique, de tudo com esse paciente. Você já sabe que a maior dificuldade dele é nessa região. Então, ela já traz pronto isso. É super importante. Só tem no Prime, tá, gente? O sistema de previsão futura também é bem legal. Então, ela vai pegar, por exemplo, 3 minutos do treinamento. Se ela perceber que nesses 3 minutos, que a projeção futura, né, que a previsão futura, a curva de tendência, ele não vai conseguir, ela já começa a desativar o treinamento. E você já percebe isso. E o bom de perceber isso, o que é? Não fica perdendo tempo em treinamento. Você, de repente, pode utilizar uma outra estratégia, ou melhorar alguma coisa para ele, ou já perceber que ele está ali, ele não está ali, ele está em outro lugar, precisa trabalhar, trazer ele de volta. Entende? Então é importante saber. Se outro ponto importante, ela, sabendo disso, ela começa agora a prever outros objetivos específicos. Então ela começa a ver, bom, eu sei que ele vai poder alcançar. Se eu sei que ele vai poder alcançar, então, muitas vezes, tocar a música pode não ser importante. Peraí, como assim tocar a música pode não ser importante? Quando você está fazendo o treinamento de controle de ansiedade, a inteligência artificial vai colocar um objetivo lá, baseado em todo o histórico dela. Quando o paciente alcança esse objetivo, a música toca para avisar ele, você. Mas se na previsão futura ela percebe que se forçar mais, ele está quase chegando. Está chegando lá, vai fazer a música tocar, ela percebe que ele vai conseguir mais, ela vai aumentar mais. Mesmo fazendo ele não tocar. Porque ela percebeu no cálculo que não é a música que vai fazer ele melhorar. É esse estilo dele. Ele está chegando, ele está visual, por exemplo, ele está vendo a tela. Ele está quase alcançando, ela vai lá e aumenta. Ele, opa, mas não, vai lá. Vai que você consegue. Você percebe que ela está forçando ele. E isso vai fazer ele ter resultados melhores. Vai fazer ele controlar mais a ansiedade dele. Então, você percebe no treinamento que o mais importante não é a música fazer tocar. É ela pegar na mão dele, descobrir que ele pode ir mais para cima. E ela vai puxar ele para cima. Então, esse cálculo é significativo para o paciente. Principalmente quando for trabalhar, inclusive, performance humana.
Baseado nisso daqui que eu estou explicando para vocês, de previsão futura, ela também pode jogar um outro sistema agora, que é o placebo eletrônico. O que é o placebo eletrônico? Ela viu que não vai funcionar, não vai dar certo. Então ela faz a música tocar. Quando ela faz a música tocar, ele consegue, pelo placebo, né? O efeito placebo é muito forte, ele sente que conseguiu, tira aquele peso dele. E daqui a pouco o gráfico começa a subir. Aí, se ela perceber que o gráfico está subindo, ela começa a ajustar, a música toca, e aí ela começa a voltar a colocar níveis de dificuldades. Então, é super importante também, porque o placebo eletrônico, ele ajuda o paciente a acreditar nele, nesse acreditar nele, depois ela começa a renivelar as dificuldades. Ok? Bom, o sistema IML, gente, é muito importante. Eu deixei até esse slide aqui, pelo seguinte sentido. Nesse momento, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar colocando lá na amnésia dele, lembra, sabe essa tela aqui? Ó? Vocês lembram dessa tela, para quem não tem o software. Nessa tela aqui, ó, você tem todo o cadastro do paciente e a anamnese embaixo. Então, é muito importante você colocar a queixa principal, a evolução, até aqui em cima que tem a queixa principal, nessa parte de cima, a inteligência artificial também vai estar contando agora. Então, a queixa principal, a evolução clínica, as emoções mais recentes, medicamentos, alimentação, porque ela vai usar isso, inclusive, quando você fizer, então você terminou, principalmente no exame, terminou o exame do paciente, vai estar lá a possibilidade de você abrir essa tela, complementar, para ela já inserir isso nos planos de tratamento dela, tudo bem? Por isso a importância, ó, aqui ela vai utilizar todo o aprendizado para interagir com o paciente. Ela vai utilizar. Então, cabe você também, com essa responsabilidade, e colocar se ele está tomando um remédio, se ele tem uma característica específica, né? Paciente tem TDAH, paciente tem autismo, tem demência. Ela precisa conhecer, ela precisa saber. E aí, com isso, ela vai alimentando mais os tratamentos e personalizando cada vez mais. No Prime, você tem também soluções, né? Você pode iniciar o GOC junto com o treinamento, eu acho isso muito legal. Você fez o teste rápido do POC, está fazendo coerência cardíaca, então você pode fazer o GOC junto com o treinamento de coerência cardíaca, tá? Então, no Prime permite isso. Pode fazer uma manobra funcional também. Tem a parte da integração clínica. O que é isso daqui? É a parte, isso daqui eu acho bem legal. Vocês podem montar as suas planilhas, as planilhas que vocês acharem importante, interessante, vocês podem montar as planilhas, ou utilizar as planilhas prontas que nós já temos no sistema. E cada exame que fizer, você vai ver que você depois pode importar os dados. Por quê? Você pode saber o quanto o paciente melhorou, tanto na saúde mental como física. Você pode identificar quais pontos neurofisiológicos para ter mais empenho. Mas, no geral, o que eu acho bem significativo disso? Você pode ter na sua clínica uma pesquisa clínica bem legal. Como assim uma pesquisa clínica? Olha, artigos científicos são importantes, necessários e eu acho primordial. Mas, muitas vezes, é feito com 50 pacientes, 400 pacientes lá no norte dos Estados Unidos, lá no sul do Brasil, e não, de repente, não está retratando definitivamente a cultura regional onde você mora. Então, aqui você consegue juntar todo mundo que vai no seu consultório, toda a região, e você consegue perceber o quê? Distúrbios do sono, o que acontece na região, os níveis de ansiedade, problemas cardíacos, problemas alimentares. Então, com a integração clínica, você consegue perceber na sua região o que mais acomete. E, está cometendo, em julho teve mais problema alimentar. Em setembro teve mais problema cardíaco. Em janeiro teve mais problema de ansiedade. Então, se você já, de repente, um ano que você faz essa integração clínica, né, com as planilhas, no ano que vem, quando for dezembro, você já pode até começar o marketing antes. Olha, em janeiro vamos ter promoções para quem precisa fazer tratamento de ansiedade. Aí, em julho, venha cá, conheça melhor sua alimentação. Você já sabe que na sua região tem essa tendência. Você já viu. Você já analisou lá 100 pacientes, você já sabe
como acontece na sua região. Então, você pode utilizar estratégias de marketing para poder, dentro da sua região, convidar mais pessoas. Porque quando chegar a Júlia, a pessoa, puxa vida, olha, parece que ele adivinhou. Sabe aquela? Parece que ele adivinhou que eu estou com esse problema. Não é que adivinhou, é que a inteligência artificial já planilhou para você e você já sabe disso. Então, isso ajuda muito. E também ajuda muito você mostrar pacientes antes e depois, né? E colocar lá, já que não leva nome de ninguém, e você colocar pacientes que chegaram com distúrbio do sono, com TDAH, com ansiedade, com depressão, chegaram assim e saíram assim da clínica. Também você pode mostrar antes e depois e compartilhar isso em redes sociais. É legal também para você saber como está a dinâmica, né, do seu consultório. Ah, poxa vida, ó, eu fiz várias coisas aqui, mas nas análises que eu estou vendo aqui nas planilhas, olha, eu sou bom mesmo para tratar depressão, hein? Então você viu que de todos os índices, tratar depressão está sendo o seu forte. Então você também pode focar um bom tempo, ó, pacientes com depressão, porque, puxa vida, eu não sabia que eu dava resultado tão bom para distúrbios do sono. Eu não sabia que eu dava tão bom para isso ou para aquilo. Então você começa a descobrir mais eficiências que você tem como profissional, né? Com o Prime também, se tiver qualquer atualização de hardware, inclusive, mudou o hardware, teve que mudar a tecnologia, vocês enviam o equipamento, a gente envia outro equipamento para vocês. Está tudo dentro da mensalidade. Atualização de software, né, as revisões de software também não tem, que nem agora, vai ter uma grande revisão e vai ter os planos de tratamento, né, IA, não tem custo nenhum, está tudo atualizado. O Prime tem o sistema híbrido. Para quem tem assinatura, tem direito a 3 vagas. Uma para você que é profissional e para 2 pacientes. E dá para usar para 2 pacientes. Eu recomendo que vocês usem para 2 pacientes. Vai lá e usa, porque funciona muito bem. Tem que usar. Faz o curso do TCO e é rápido. O curso do TCO é rápido. Por quê? Porque você vai conseguir utilizar, por exemplo, essa ferramenta aqui. Aqui, essas ferramentas, eu vou dar uma dica para vocês. Ele está fazendo, por exemplo, você mandou a chavear, o paciente entrou no site, e aí a inteligência artificial selecionou, por exemplo, neurovídeos ASMR, ou uma respiração profunda. Esse paciente, quando você pega o exame de LO dele no seu consultório, e vê aquela parte que ele tem das compatibilidades das vias nervosas, se ele está no verde, então você pode pedir para ele fazer primeiro esse. Então, toda vez que ele fizer um desse, olha só, ele fez um desse, ele vai para o aplicativo. Tudo bem? Se está vermelho lá na capacidade das vias nervosas, ele primeiro faz o treinamento cerebral e cardíaco para depois vir para essas ferramentas. E sempre tem que fazer isso, gente. Ele sempre tem que treinar. Por exemplo, você vai fazer uma sessão online com ele, certo? Uma consulta online. Você vai aplicar, você vai treinar, por exemplo, eu quero fazer o treinamento cerebral nele. Olha só que legal. Você vem e faz primeiro um neurovídeo. Assim, olha, você está com a sua respiração da fisiologia do sono? Tô. Então faz a respiração da fisiologia do sono e acompanha esse neurovídeo. E ele vai acompanhar. Pode ser 10 minutos do neurovídeo. Toda a parte sensorial cognitiva já entrou no nível ASMR que precisa entrar. Você já pode treinar o treinamento do aplicativo cerebral, né? Que é a análise do espectro cerebral. Você vai lá e aplica o treinamento cerebral nele, porque ele vai ter um resultado muito mais eficiente. Entende? Não, eu trabalhei, por exemplo, o EFC, que é uma frequência. Então, eu trabalhei essa frequência no paciente. Então, também vou trabalhar em seguida para facilitar. Então, você começou a treinar o app clínico do cérebro. Então, está lá, o app cerebral. Então, está utilizando o cerebral, não está dando certo, ele não está conseguindo. Você vê as ondas lá, não está conseguindo direito. Então, peraí, para tudo. Eu vou aqui, vou aplicar um EFC nele, vou digitar a chave, aplico um EFC 10 minutos e volto a aplicar o treinamento cerebral nele. Isso é rápido. Mas se você tem uma consulta online de 40 minutos, 50 minutos, dá tempo de sobra. E ele vai ficar feliz porque depois que você aplicou o EFC, você aplicou. Então, essas ferramentas aqui, elas são utilizadas para melhorar a eficiência dos aplicativos, tanto do cerebral como do cardíaco. Né? Então, você vai aplicar, por exemplo, um
uma respiração profunda. Você vê que a variabilidade cardíaca nele não está indo bem no outro aplicativo, não está indo bem. Aplica uma respiração profunda e depois treina de novo. Você vai ver que funciona bem. Você vai trabalhar, por exemplo, uma atividade simpática dele. Então, o que você pode utilizar? Um jogo, um neuroplay, para estimular o cognitivo, estimular o simpático e depois treinar a parte cardíaca. Então, essas ferramentas aqui que vocês estão vendo são ferramentas acessórias de suporte para te ajudar nos aplicativos. Entende? Então, isso é super importante. Ele pode treinar. Você pode falar para ele, antes a gente tem uma consulta, eu peço a você que treine, você vai chavear, apareceu um FC para você, faz o treinamento de FC antes, você pode ganhar esse tempo também. Então, ele vai fazer isso antes de você aplicar o treinamento cerebral nele. Tá bom? Então, super importante, funciona muito bem. Esses são os treinamentos, então, o treinamento cerebral está aqui, e esse é o cardíaco. Então vou usar uma ferramenta porque eu estou vendo que o parasimpático dele não está indo bem. Então uso uma das ferramentas, respiração profunda. O simpático, uso o neuroplay. A variabilidade, uso uma respiração profunda. Aqui pode usar o neuroplay. Se aparecer um jogo de desempenho cerebral, uso o neuroplay antes de trabalhar o treinamento cerebral. Eu vou utilizar um FC antes do treinamento cerebral. Isso, utiliza, porque vai ajudar aqui para ele treinar. Aqui nada toca ele vai ter todo o feedback do treinamento. Todos os sensores do celular vai captar todas as funções que precisa dele e vai jogar na tela o que precisa. E você treina à distância, é fabuloso. E olha que legal, no final ele também gera uma chave A, e essa chave A, quando ele mandar para você insere no Prime. Porque daí vai alimentar mais informações ainda do que esse paciente precisa fazer na clínica. Então, a chave A do TCO alimenta o Prime e a chave do Prime alimenta o TCO. Entenderam? É que assim, a gente está muito focado em melhorar a ciência tecnológica da neurometria. Né? Mas a gente atingiu um patamar tão alto agora, a neurometria, está tão alto o patamar, que realmente inovou bem. Vocês vão se sentir até mais aliviados quando faz um exame para aplicar no paciente. Você vai ter uma coisa certa a conduzir, porque vai estar sendo pontual as vias e as percepções com o paciente. Isso vai tirar uma carga de vocês. O que eu senti? Eu senti uma alegria. Né? Eu senti, como é que eu posso dizer? Eu me senti mais desprendido quando eu faço o exame e vejo a sequência do que tem que ser feito. Sabe? É uma mistura de alívio também, vou ser sincero. Me aliviou muito. Que nossa, daqui tira uma carga da gente que muitas vezes a gente não precisa carregar, aquele medo, aquela dificuldade, aquela dúvida, meu Deus, o que eu faço? Não. Agora você já tem um direcionamento do que fazer, está pronto. Então isso alivia bastante. Eu senti isso, tá? E eu acredito que vocês vão sentir isso também. Quando vocês estiverem fazendo exame e vendo o que tem que ser trabalhado e o paciente começa a ter uma melhora mais rápido, vocês vão perceber que isso alivia muito, porque nos deixa mais livres para conduzir a terapêutica verbal, conduzir um foco específico. Alivia bem. Puxa, vocês vão ver, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas se você consegue, dentre todos os protocolos, você consegue fazer um mínimo, e nesse mínimo você sabe já a via que precisa ser treinada, ajuda demais. Porque até então você vai trabalhar um protocolo, você está meio no escuro ainda. E agora não, agora você sabe, até mesmo a nível de pensamento, comportamento, flexibilidade emocional, se ele precisa trabalhar. Então isso ajuda muito, inclusive te alerta, né? Então você vai treinar um protocolo que esse paciente tem uma dificuldade na flexibilidade emocional, e você sabe que flexibilidade emocional está relacionado a isso. Se esse paciente tem uma dificuldade em flexibilidade no comportamento dele, ou se ele tem uma dificuldade, se ele tem pensamento distorcido, então se você já sabe disso, fica muito mais fácil. Vai ficar mais claro para você. Você já vai atuar nesse paciente, mesmo sendo criança, você já vai atuar nela com informações que você nunca teve. Então está chegando mais claro, porque a neuroimagem foi específica. Ela pegou na neuroimagem, ela avaliou a neuroimagem para você.
Então, isso te facilita muito, né? Do que ter que abrir o DLO, olhar as neuroimagens. Nossa, então aqui. Então, peraí, aqui está assim, será que. Nossa, eu sei que é complexo, eu sei porque eu fazia muito isso. E agora, nossa, é um alívio, não preciso mais fazer. Me facilita muito a vida. Tá? Mas saber isso facilita demais. Tudo bem? Então, imagina só, é muito importante você saber, de repente, com o autismo que não fala, que não expressa, que a região do cérebro dele de pensamentos distorcidos está em distonia. É muito significativo isso para você, porque ele nunca te disse. Então, isso você já sabe. Então, é importante a gente saber algumas informações para poder trabalhar com o paciente, sabe? Isso ela vai esclarecendo. E você vai pegando cada vez mais velocidade no tratamento. Você já vai ter pronto isso. Né? Você saber que dentro daquela via nervosa, você tem que trabalhar dentro daquele protocolo, você tem que trabalhar uma via nervosa específica, vai elucidar muito, fica mais fácil de trabalhar. Tá? Então vai ajudar bastante, gente, muito. Olha, é muito, simplifica demais a nossa vida. E cada vez mais vocês vão pegando habilidade nisso, não é claro, né? Cada mais habilidade, mais assertividade, velocidade de tratamento, vocês vão pegando coisas do paciente, vícios que ele tinha, alterações de comportamento que ele tem, você já se prepara antes, você já sabe que você vai esperar aquilo dele. A nossa ideia, né, aqui na Sociedade Brasileira de Neurometria, é inovar para facilitar a vida de todo mundo e melhorar a vida dos pacientes. A vida não é fácil, então se a tecnologia facilitar pelo menos um mínimo, já nos ajuda muito a ter mais leveza e certeza do que nós temos que tratar no paciente. E esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é melhorar mais a tecnologia com ciência, melhorar mais ainda com evidência científica e facilitar a conduta clínica de vocês, que eu sei que vocês estão na linha de frente e precisa ter mais facilidade para acertar e tratar um paciente para ele não cometer o suicídio, ou para aquela mãe não estar desesperada com o filho, ou ter uma qualidade de vida a mais daquela família, para que aquela doença não acabe com um casamento. Então, a gente aqui faz muito, eu faço muito esforço para isso. E eu entrego de coração, e que Deus está de prova, que eu faço o melhor para poder entregar para vocês conseguirem, estando na linha de frente, ajudar essas pessoas. Tem muita gente morrendo, muita gente tirando a própria vida. Então, isso me pega muito. Então, é uma luta que eu tenho todo dia aqui. Às vezes eu chego muito cedo aqui, saio tarde da noite, para poder entregar isso, para poder fazer com que vocês que estão na linha de frente aí, no desafio do tratamento, tenham uma melhor qualidade clínica. Que vocês tenham mais leveza para tratar o paciente de vocês. Que seja mais fácil para vocês, porque não é fácil o que vocês fazem. Eu sei disso. Então, eu trabalho duro todo dia. Então, eu agradeço a presença de vocês na aula. Fiquem com Deus e que Deus proteja a neurometria. Um abraço para todos.